Luiz Ivan dos Santos Silva, Departamento Econômico da Secretaria de Planejamento. Hoje em votação aqui na Câmara, como é que vai ser distribuída essa verba e orçamento para 2020, seu Luiz Ivan? Bom dia, levante sua voz. Bom dia. Na verdade, Luiz, nós temos o orçamento previsto para o próximo ano de R$ 1.461.798.378. Esses valores estão distribuídos pela Câmara, 34 milhões, Gabinete do Prefeito, 4.700.000. Aí os que têm destaque, a Secretaria de Administração, que engloba o Instituto da Previdência, com 254 milhões, a Secretaria de Educação está na ordem de 323 milhões e a Secretaria de Saúde, 431 milhões. Essas são as maiores destaques que tem na previsão da distribuição dos recursos para os órgãos governamentais. Agora, como é feito esse estudo para a divisão desse bolo? Essa divisão desse bolo leva em conta as verbas carimbadas, no caso, as verbas direcionadas, por exemplo, o Fundeb só vai para a área da educação, o SUS só vai para a área da saúde, algum convênio vai específico para cada área que foi contratada. No caso que nós vimos aqui hoje discutir, são as emendas impositivas, que no caso houve uma emenda à lei orgânica do município que estabelece 1,2% da receita corrente líquida e que dá em torno de 14 milhões. Esses valores serão distribuídos pelos vereadores, sendo que 50% deles serão para a área da saúde. Os demais, para as demais áreas, os 50% restantes, inclusive abarcando aí a área da educação. Esse orçamento de um pouco mais, podemos dizer assim, de 1.400.000.000 para 2020, isso é uma estimativa, depende da arrecadação, de emendas parlamentares, ou já é um fato concreto? Isso aí depende, isso é uma estimativa, uma previsão. Aí vai decorrer, de acordo com a situação econômica, etc., dos repasses de FPM, de ICMS e da própria arrecadação própria do município, no caso de IPTU, ISS, etc. Com a sua experiência, geralmente isso aumenta ou tende a diminuir no decorrer do ano? Depende muitas vezes da conjuntura econômica. Às vezes há situações em que nós temos o excesso e às vezes nós temos momentos que temos frustração, ou seja, não arrecadamos aquilo que projetamos. Para esse ano que está findando, ultrapassamos ou ficamos em déficit? Por enquanto nós estamos equilibrados. Vamos aguardar a arrecadação final para fechar os valores. Então essa é a mesma expectativa para 2020? Correto. Aquela questão que às vezes a gente nota que no decorrer do ano é destinada a verbas de uma secretaria, de uma pasta para outra. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque muitas vezes há uma necessidade maior de algumas secretarias, de algumas ações, e em outras tem um pouco de excesso. Então a gente pode fazer a suplementação. E isso é previsto dentro da lei orçamentária. 1.400.000.000 para a Feira de Santana devido ao número de habitantes, né? Muitos falam que é uma princesa pobre. É por aí, esse orçamento daria quanto por cada habitante hoje, mais ou menos? Aí nós temos que fazer a divisão, não ter esses números dados. Mas na verdade, Luiz, o que acontece é que nós temos em Feira de Santana aquilo que você realmente falou. Nós temos cidade pobre. Se nós formos dividir a previsão orçamentária pelo número de habitantes, nós vamos ter uma receita orçamentária per capita muito baixa. Você percebe o seguinte, se você pegar um município como Ribeirão Preto, que tem em torno de 400 mil habitantes, você pega um orçamento quase de 5 bilhões de reais. Então você vê aí a discrepância que há, muitas vezes, em municípios que têm um desenvolvimento, principalmente do ponto de vista industrial, econômico, muito maior do que nós. E isso revela, muitas vezes, essas discrepâncias que ocorrem no país, porque, na verdade, no primeiro momento, houve um desenvolvimento muito grande do sul-sudeste, em contraposição ao norte e nordeste. E o que fazer para aumentar esse orçamento do município sem apertar o contribuinte? Na verdade, precisa da reforma tributária, onde a partir da Constituição de 1988 houve uma grande demanda de serviços para os municípios, mas em contrapartida não ocorre a mesma distribuição de recursos.
o que necessita, na verdade, uma redistribuição do ponto de vista do país, para que os municípios e estados possam ter maiores condições de repartir esse bolo e possam realizar as ações que necessitam para os seus habitantes. Muito obrigado, senhor Luiz Ivan. À disposição. Esse é o Levante a Voz da Sociedade News. Em pauta aqui hoje a discussão, o orçamento do município para 2020.